Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando desse livrinho aqui chamado O que se vê e o que não se vê, de Frédéric Bastiat, mais conhecido como Bastiat. Eu já fiz um vídeo que leva o nome do título desse livro, porém é um vídeo apenas explicando a teoria do Bastiat. E hoje eu vou estar fazendo uma resenha do livro dele, o livro que na verdade é uma coleção de ensaios do Bastiat, que foi editada inicialmente, se eu não me engano, pelo Instituto Liberal e depois republicada pelo Instituto Mises Brasil. Esse livro ele tem de graça em PDF no site do Instituto Rothbard, e além de ter de graça via PDF no site do Instituto Rothbard, você pode estar adquirindo a versão física dele na Amazon, que no dia que eu estou gravando esse vídeo está com um preço muito bom. E aí, se você comprar pelo link do canal, você vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. De qualquer forma, eu vou estar resenhando esse livro, falando por que eu gostei dele, por que eu recomendo. Bom, esse livro ele é muito interessante porque ele é voltado para iniciantes, né? Na verdade, é uma série de ensaios do Bastiat, mas o Bastiat escreve tão bem e de uma forma tão clara que até mesmo um iniciante em economia vai compreender perfeitamente o que ele quis dizer. Obviamente não é uma linguagem tão atual, não são exemplos tão atuais, pois o livro foi escrito na primeira metade do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX. Né? O Bastiat é uma pessoa que nasceu nos anos 1800, né? E faleceu dentro dos anos 1800. Inclusive ele teve uma vida relativamente curta. Né? O Bastiat que era um filósofo e economista francês e também político, né? Basicamente, o início do livro ele é bem interessante porque ele vai utilizando o conceito do que se vê e do que não se vê em diversas situações diferentes, né? Então, a primeira parte do livro, ele vai, em cada capítulo, demonstrando o que se vê e o que não se vê em situações diferentes. Ele inicia falando da vidraça quebrada, né? Que inclusive eu já tenho um vídeo no canal usando esse exemplo. Ele também fala sobre a dispensa, no sentido de dispensar o exército, né? Ele também fala sobre obras públicas, ele fala sobre a Argélia, então ele vai utilizando esse conceito do que se vê e o que não se vê em diversas situações, e sempre com bom humor presente nas obras de Bastiat, né? O Bastiat ele tem um humor muito fino, né? Ele tem um humor muito legal, ele tem um pouco de ironia assim, também, e eu gosto bastante da forma que ele escreve. Então é um livro que, inclusive, esse início do livro me lembrou muito o livro Economia numa Única Lição, que eu já tenho uma resenha aqui no canal, se vocês quiserem assistir depois. E, inclusive, claramente, o Economia numa Única Lição foi inspirado nessa obra de Bastiat. Né? Isso fica claro porque, se eu não me engano, no segundo capítulo do Economia numa Única Lição, o autor Henri Hazlitt também utiliza a falácia da vidraça quebrada. Para dar um exemplo, obviamente ele explica de maneiras diferentes, né? Mas existem muitas ligações, né? O Henri Hazlitt também fala sobre as obras públicas com um argumento muito parecido do Bastiat, né? Ele também fala um pouquinho sobre a importância da poupança, os dois falam, né? E inclusive o do Henri Hazlitt, agora vai uma opinião pessoal, eu acho que o livro do Henri Hazlitt é melhor para quem está começando, né? De maneira nenhuma criticando a qualidade dessa obra do Bastiat, porém o Economia numa Única Lição, ele tem exemplos mais, podemos dizer, atuais, né? Até porque foi escrito posteriormente. Porém os dois são muito bons, inclusive eu brinco que o Henri Hazlitt é o Bastiat do século XX, né? Porque os dois eles tinham uma ironia e uma capacidade de passar a mensagem para leigos de uma forma muito clara, porém sem deixar a genialidade deles de fora, né? É simples sem ser simplista, né? Então eu gosto muito da forma como os dois escrevem e eu vi bastante semelhanças entre as duas obras. O livro do Bastiat não fala apenas do que se vê e o que não se vê, tem uma parte do ensaio em que ele fala sobre o Estado, né? E tem uma parte do ensaio que eu particularmente gostei bastante lá para o final do livro, que é onde ele faz uma petição irônica sobre os produtores de vela, né? E em nome dos produtores de vela ele fala que o governo deve tapar o sol, porque o sol está tirando o emprego das pessoas que fazem vela, etc. Então eu achei muito interessante isso.
E eu dei bastante risada lendo essa parte. Então, esse livro aqui é muito interessante, inclusive nessa parte eu acho ele até mesmo superior que o Economia numa Única Lição. Não que o Economia numa Única Lição não seja divertido, não ensine bastante, mas nesse sentido que se vê e o que não se vê é superior, porque você, além de se divertir lendo, você vai estar aprendendo esse conceito do que se vê e o que não se vê, e por consequência outros conceitos de economia muito interessantes, né? Então, basicamente, eu acho que essas são as principais ideias passadas pelo livro. Também é interessante que logo no início do livro ele dá uma pequena biografia do Bastiat, né? E eu acho isso muito interessante porque eu particularmente pretendo estar fazendo posteriormente um vídeo sobre quem foi Bastiat e eu com certeza vou utilizar essa biografia aqui do início como uma das fontes, né? Eu também acho muito interessante que não é um livro muito curto, né? Só garantia que ele tem 160 páginas, né? É um pouquinho menor que o Economia numa Única Lição, porém, sei lá, dá para você gastar uns dias lendo isso aqui, dá para você ler isso aqui, dá até para você entregar isso para um leigo e o leigo vai compreender e vai se divertir lendo isso. Inclusive, essa falácia do que se vê e o que não se vê do Bastiat, ela é ignorada por muitas pessoas, inclusive por economistas, né? E isso eu acho meio triste até, porque o Bastiat é um cara um pouco subestimado por alguns economistas e eu acho isso injusto, né? Porque ele é um grande pensador, um dos grandes liberais clássicos. Obviamente não teve a mesma influência que um Adam Smith teve, que um Bastiat teve, que um Thomas Malthus, que um Davi Ricardo, que um Stuart Mill. Porém, o Bastiat teve sim sua influência na época e eu até gostaria que ele tivesse tido mais influência porque foi um grande pensador, né? Recentemente eu fiz uma resenha de um livro dele chamado A Lei e eu também estou convidando vocês a estarem vendo essa resenha e também vendo tanto o que se vê e o que não se vê, né? O vídeo sobre esse conceito e também sobre o livro Economia numa Única Lição. Bom, basicamente é isso. Lembrando que se você for comprar físico, você comprar pelo link para estar ajudando aqui no canal. Se você quiser ele de graça, como eu já falado aqui, ele tem disponível em PDF de graça, né? Então eu acho interessante vocês, quem não faz questão de ter físico, como eu faço questão de ter os livros físicos, eu acho interessante vocês estarem buscando em PDF. E basicamente é isso. Queria agradecer você que me assistiu até aqui, convidar você a participar do meu grupo no Telegram e no Facebook. No Facebook chama Economia para Iniciantes, o grupo, né? E também temos o nosso Instagram, que é Economia para Iniciantes Oficial, né? E também o grupo do Telegram, que eu vou estar disponibilizando um link na descrição, né? É isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.